Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast, nesse programa Gastro em Foco, nessa série de podcasts que estamos produzindo aqui em mais uma SBAD 2023, no Rio Centro, Rio de Janeiro. Eu sou Fernando Henrique Porto, especialista em gastroenterologia, membro da nossa Federação Brasileira de Gastroenterologia, membro da nossa Coordenação de Assuntos Digitais da FBG, e hoje eu vou participar com duas grandes convidadas, nossas colegas também de especialidade da nossa comunidade da FBG, para falar um pouco, aproveitar o know-how delas e falarmos um pouco sobre insuficiência pancreática exócrina. Tentar trazer aqui um bate-papo que seja produtivo para a prática mesmo. Nós todos que temos essas demandas, essas dúvidas com relação a essa síndrome, esse assunto, o que é que nós podemos aproveitar de hoje do nosso podcast para levar na prática do nosso consultório. Então, nós estamos com nossas amigas, a doutora Mayra Mazinotto, ela é coordenadora do Ambulatório de Pâncreas da Faculdade de Medicina da USP, e a doutora Raquel Canzi, que é coordenadora do Ambulatório de Pâncreas e Vias Biliares, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Doutoras Mayra, doutora Raquel, muito obrigado pela presença de vocês. Quero aproveitar um pouco aí, então, essa experiência, esse know-how no assunto, para a gente levar para os nossos amigos, um pouco de prática para ajudar no nosso consultório, Então, a síndrome clínica da insuficiência pancreática exócrina, em sua essência, no nosso dia a dia, ela é um pouco que inespecífica com relação a outros diagnósticos diferenciais, que inclusive fazem nossos amigos e amigas no dia a dia pensarem primeiramente em síndromes mais das intolerâncias alimentares, por exemplo, com um quadro clínico muito inespecífico, como a distensão abdominal, flatulência, outros sintomas inespecíficos. Em resumo, em sua grande maioria, quando chega no nosso consultório, o quadro clínico não tão especificado para a gente pensar primeiramente na síndrome da insuficiência pancreática exócrina. A grande pergunta que eu faço para as senhoras é: qual momento a gente deve pensar, não só pensar, aqui eu estou achando que não é uma mera intolerância ou outra síndrome diagnóstica, está mais para insuficiência pancreática, em que momento eu inicio uma abordagem de propedêutica diagnóstica para a síndrome da insuficiência pancreática exócrina? Fique à vontade, doutora Mayra. Na verdade, a insuficiência pancreática exócrina ela é de difícil diagnóstico, É necessária a suspeição, como você falou, é necessário que você suspeite da insuficiência exócrina para fazer a pesquisa. Então, como os sintomas, eles são muito frustros no início do quadro e muitas vezes se confundem com diagnósticos como dispepsia e síndrome do intestino irritável, intolerâncias alimentares, eu acho muito importante a gente separar os pacientes nos que têm fator de risco para ter algum problema relacionado à insuficiência pancreática. Então, pacientes etilistas, tabagistas, com cirurgias do trato digestivo, como bypass, como gastrectomias, duodenopancreatectomias, pacientes celíacos. Hoje a gente tem visto cada vez mais diabéticos com insuficiência exócrina. Então, ao meu ver, a gente tem que primeiro classificar os fatores de risco para lembrar da insuficiência exócrina e aí ativamente pesquisar. Perfeito. Então, uma vez então a gente tria esses pacientes, pensa na insuficiência pancreática exócrina, nós vamos, doutora Raquel, diretamente para os exames que são os divisores de água no diagnóstico. Primeiramente, a gente faz uma avaliação nutricional, laboratorial desse paciente, por exemplo, enfim. Próximo passo no algoritmo. Pensei em insuficiência pancreática, triei os pacientes de fatores de risco. Quais os primeiros exames que a gente pode solicitar para esses pacientes, os que sejam necessários, e o papel da elastase fecal e da gordura fecal? Qual é a importância de cada um? Qual a ordem que eu solicito cada um? Ainda há espaço para a gordura fecal? Então, é importante lembrar que a insuficiência exócrina pancreática em fases avançadas, o diagnóstico é fácil. A grande dificuldade é em fases iniciais que passam desapercebidas. Nessas fases iniciais de insuficiência exócrina, muitas vezes não adianta fazer a elastase fecal, porque ela não trará nenhum benefício. Então, como a doutora Mayra colocou, é importante a suspensão de insuficiência exócrina nas fases iniciais, naquele paciente que tem sintomas
que possam lembrar de alguma maneira, às vezes confunde com uma dispepsia, com a síndrome do intestino irritável, mas que não respondeu ao tratamento convencional e que fazem parte daqueles grupos de suspensão, como a doutora Mayra levantou. Nesta população, a investigação deve partir para a avaliação do estado nutricional desses pacientes. Então, carências vitamínicas e vitaminas lipossolúveis, alterações do hemograma, incipientes, baixa de magnésio, podem indicar uma insuficiência exócrina em fase inicial, com elastase normal e muitas vezes sem gordura nas fezes. Então, na fase inicial, a gente vai mais para o estado nutricional do paciente. Isso. O espaço também para o exame de imagem é importante, as pessoas existem ainda na prática uma determinação de você excluir uma insuficiência pancreática meramente porque não viu alteração no exame de imagem, no exame de tomografia. Isso é um adendo importante para a gente trazer, refazer este conceito da valorização do exame de imagem. Sem dúvida, assim, veja, a insuficiência pancreática, ela pode ser de causa pancreática, né, como uma pancreatite crônica, um tumor pancreático, mas ela pode ser extrapancreática. Independente disso, se você pesquisou e você concluiu que aquele paciente tem uma insuficiência pancreática, seja porque você acha porque ele fez uma cirurgia bariátrica, ou porque ele é um diabético, ou por outro motivo, é necessário uma imagem para exclusão de patologias pancreáticas. Então, a gente não pode prescindir da imagem só porque você encontrou uma outra possível causa. Porque, concomitantemente, esse paciente pode realmente ter um problema, muitas vezes até grave, do pâncreas. Então, é necessário a gente fazer a imagem, né? E a gente sabe que as imagens, normalmente, são imagens axiais, né? Raramente a gente se contenta com um simples ultrassom de abdômen. Então, aí a gente parte para uma tomografia, uma ressonância ou até uma ecoendoscopia, né? Mas eu acho que não dá para prescindir da imagem, mesmo que você tenha uma causa para insuficiência pancreática. Voltando só na questão da gordura fecal, ainda há espaço para ela? E ela sempre deve preceder a elastase? O pessoal ainda tem dúvida, né? Peço os dois de uma vez, peço primeiro um tria para o outro ou não? Na minha rotina, eu peço os dois. Nós sabemos que a pesquisa da gordura fecal, infelizmente, não tem uma acurácia boa. Nós precisamos de uma perda de gordura em grande quantidade para definir insuficiência exócrina, e o Sudam não testa isso. Então, mas ele é complementar e nos ajuda até a facilitar o acesso depois às enzimas fornecidas pelo Estado. Então, eu, na minha prática, solicito tanto a gordura fecal, sabendo das limitações, e elastase fecal também, sabendo das limitações. O fato delas estarem negativas não afasta a insuficiência exócrina, isso é muito importante. Em relação à imagem, é importante também dizer que em fases iniciais, mesmo de doença pancreática, muitas vezes não há alteração morfológica já evidente, só com o passar do tempo que surge. Então, é uma situação difícil, né? Sim. Mas importante, concordo plenamente com a doutora Mayra, dessa necessidade de fazer documentação por imagem, porque muitas vezes nós nos deparamos até com uma surpresa desagradável com uma neoplasia aí, pancreática. Sim. E mais uma observação que a gente vê de dúvidas dos nossos colegas do nosso meio, a elastase fecal, ela tem algum adendo técnico com relação a que momento da consistência fecal? Eu não posso dosar elastase fecal com diarreia, tem que ser um paciente com consistência fecal normal? O pessoal tem essa dúvida. A elastase fecal realmente ela é falsamente positiva, falsamente baixa em fezes líquidas. Então, a maioria dos laboratórios, inclusive, não aceita a amostra líquida para fazer elastase, né? Porque sabe que vai vir falsamente baixa, né? E tem outras situações que também atrapalham um pouco a leitura da elastase, que ela pode vir falsamente positiva. Um dos casos é o supercrescimento bacteriano. Sim. Então, supercrescimento bacteriano também pode vir com elastase baixa. Isso não necessariamente reflete insuficiência pancreática de nenhuma forma. Então, se há uma suspeição também de que possa ser um quadro de supercrescimento bacteriano,
tenta-se fazer o diagnóstico, tratar, e aí sim, posteriormente, se for o caso, coletar a elastase pancreática. E, fora isso, eu já me deparei com situações de, por exemplo, giardíase levando a uma insuficiência pancreática transitória com elastase fecal baixa. Você trata a giardia e aí, posteriormente, recolhe, faz uma nova coleta de elastase e a elastase normaliza. Então, o que não é o comportamento habitual de quem tem uma insuficiência pancreática. Você não espera a normalização dessa elastase, nem nenhuma situação, nem reposição de enzima. Vocês costumam, então, dentro da rotina, pedir antes de exame para insuficiência, para supercrescimento bacteriano, o teste de hidrogênio inspirado antes? Ou vai muito do quadro clínico, apesar de que são muito parecidos os quadros clínicos? Mas tem algum divisor de águas clínico, flatulência fétida, por exemplo, mas algo que faça fazer antes do teste, apesar de que é muito difícil, até de ônus, né, para o paciente, ficar fazendo para toda a síndrome de suspeita de insuficiência pancreática, fazer o teste respiratório para supercrescimento bacteriano. Eu costumo investigar em pacientes que têm algum fator para ter o supercrescimento. Por exemplo, manipulação cirúrgicas prévias. Esse é um fator que eu levo sempre em conta. E no paciente com pancreatite crônica, mas aí já é uma outra linha, um paciente que já tem o diagnóstico de pancreatite crônica e ele vem com o tratamento já de insuficiência exócrina e não melhora, nesse paciente eu sempre penso que ele pode ter uma sobreposição e um supercrescimento bacteriano. Não é fácil essa diferenciação, você tem toda a razão, porque clinicamente o paciente vai ter diarreia, vai ter distensão, né? Então eu penso na paciente que foi manipulado cirurgicamente ou que já tem uma pancreatite crônica bem definida e que melhorou no primeiro tempo e agora piorou. Esse eu penso supercrescimento. Sim, claro. Partindo um pouquinho para o tratamento. Sabemos, isso aí é clássico, nossa comunidade sabe que o tratamento é de reposição crônica das enzimas, mas qual é o mínimo que eu inicio? Não é o mínimo que eu inicio. E o máximo até onde eu vou de dosagem das 1000 unidades de enzimas pancreáticas para os pacientes com diagnóstico? Veja, se você fez o diagnóstico, né, ou você tem uma alta suspeição de que esse paciente esteja em insuficiência exócrina, é necessário você fazer a reposição correta. Um erro comum que eu vejo é as pessoas começarem com subdose de enzima, porque vou ver se melhora, dá um pouquinho. Titulando gradativamente, né? Exato. Muito lentamente. E, na verdade, se você tem o ideal é você tentar fazer o diagnóstico. Você tendo o diagnóstico, o recomendado é que você comece com 40 a 50 mil unidades por refeição principal e de 20 a 25 mil em refeições menores. 40 a 50 mil por refeição. Exato. E a gente faz 40 a 50 mil por dia, né? Exato. Isso. Mas aí você está dando uma subdose. Sim. E aí fica muito difícil de avaliar subsequentemente, ele está melhorando, os parâmetros nutricionais você não consegue melhorar dando uma dose mais baixa de enzimas. Então, eu particularmente acho que é perda de tempo, de recurso, você também dá uma dose baixa de enzimas. Então, o recomendado é isso. Essas 50 mil unidades, elas correspondem a apenas 10% do que um pâncreas regular comum, sem insuficiência, produz numa refeição. Então, você já está dando pouca quantidade, né, comparado com o que esse pâncreas tem potencial de produzir. Então, esse é o mínimo para que a gente espere de uma regularização aí de quadro clínico. Existe um máximo que diga, aqui eu acho que eu não consigo mais agregar no tratamento dele. Existe um máximo na experiência de vocês? Então, depende da situação. Se nós estamos falando de insuficiência exócrina habitual, na pancreatite crônica, ou nessas outras situações, em geral, 50 a 75 mil unidades por refeição seria uma dose que você vai ter resposta. Se não tiver, você tem que acrescentar algumas estratégias. Mas se for uma população com fibrose cística, aí muda todo o contexto. Na fibrose cística, essas quantidades são muito superiores, os pacientes tomam, às vezes, 5, 10 cápsulas por refeição. E a gente não vê nenhum problema, embora eu não vejo descrito na literatura complicação, como, por exemplo,
estenose de colo, colopatia, mas é descrito mais em crianças, que não é a população que eu atendo, mas em geral não há, exceto custo, Sim. Né, e o transtorno de tomar um monte de cápsulas. Claro. Mas no geral, 75 mil é um número que a gente deve lembrar. Unidades. E há espaço para abordagem multidisciplinar também, a importância da nutrição. Outra coisa que na prática é muito duvidosa. Realmente, dieta hipolipídica mesmo, há necessidade de restringir um paciente que está nutricionalmente, um paciente que está estruturalmente desnutrido, dependendo do grau, e a gordura, apesar dessa relação fisiopatológica, ela tem uma caloria importante para a gente. E dieta hipolipídica, sim ou não? Não. Jamais. Ótimo. Na verdade, porque é uma demanda. Isso. E com certeza acontece muito essas orientações. Né? E aí você tem um problema, porque a enzima exógena, ela só age se houver substrato. Então, na verdade, se você dá uma dieta com pouca gordura, você inclusive está subutilizando aquela enzima que você está dando. Jogando fora. Jogando fora. Então, isso e é cara, né? É cara e é isso. O paciente não está sendo tratado, não está conseguindo, por exemplo, recuperar níveis de vitaminas lipossolúveis, que são sempre importantes aí, é necessário a digestão correta da gordura para isso. Então, nunca uma dieta hipolipídica, sempre normolipídica com reposição da quantidade necessária para cada refeição. Só evitar a hiper, né? Lipídica, mas normolipídicas. Que não é bom para ninguém. Exatamente, que não é bom para ninguém, com certeza. Para a gente já encerrar, a importância de prognóstico, né? A gente está falando de algo que é crônico, que a gente tem que passar para os nossos pacientes que meta de cura, a depender da etiologia, é algo que senão não se alcança, e sim compensação do paciente. Prognóstico e referência de que estamos com sucesso no tratamento. É clínico apenas, ou os marcadores de nutrição podem ser importantes também para monitorização, por progresso, ou apenas clínica? Não, é muito importante você monitorar a resposta com a melhora desses parâmetros nutricionais, sem dúvida. A resposta é muito boa. Esses pacientes respondem muito bem e enquanto eles mantiverem o tratamento, de acordo com nossas orientações, claro que será para sempre, para a maioria das situações que nós falamos, algumas eventualmente possam retroceder, como a doutora Mária falou, mas na maioria dos casos é para sempre. E o paciente se adapta a isso, ele se sente muito bem, muito confortável, melhora quadros de depressão, de ansiedade, de insônia, anemia e outras. Sociabilidade. Risco cardiovascular diminui bastante com o tratamento da insuficiência exócrina. Então, tudo isso tem que ser explicado no início do tratamento para o paciente aderir, né? Porque é lógico, ele vai ter que levar sempre com eles essas enzimas até numa festinha. Certo. Vocês diminuem em algum momento, se ele estiver com um platô de melhora, muito tempo de sustentação de melhora, meses, um ano muito bem, chega a diminuir as enzimas? Eu particularmente, raramente eu diminuo. Às vezes o paciente pede para tentar diminuir, a gente pode até tentar, mas menos do que essa quantidade de 50 mil nas principais refeições e 25 mil nas refeições menores. Particularmente, eu até desencorajo o paciente a tentar isso, porque a gente sabe que não se sustenta, você não vai conseguir manter o nível de digestão correto com essa subdose. Sim. Então, agora, se ele quiser de 75 para passar para 50 em alguma refeição que ele faça menos conteúdo de gordura, o próprio paciente aprende a manipular a distribuição das enzimas ao longo do dia. Claro. Professoras, para encerrar, eu gostaria de aproveitar mais uma vez essa grande experiência de vocês, uma mensagem breve de ambas, da importância da gente inserir para o nosso dia a dia, para os nossos telespectadores, o diagnóstico e o manejo da insuficiência pancreática no nosso dia a dia. Eu acho que é importante lembrar da insuficiência pancreática, que eu acho que é um grande buraco aí, muitas vezes a gente esquece de que podemos estar diante de um quadro de insuficiência pancreática. Lembrar naqueles pacientes que têm fatores de risco para ter, pesquisar e tratar adequadamente. Todo gastroenterologista tem plenas condições de fazer esse diagnóstico e de tratar corretamente. Professora Raquel? É isso aí. Lembrando situações mais atípicas, por exemplo, pós uma pancreatite aguda grave, lembrar que esses pacientes ficam temporariamente com insuficiência exócrina. Então, essas condições, o gastroenterologista tem que saber.
O tratamento é muito fácil, não é difícil, em geral todo mundo acerta, é muito difícil ter complicação, então é isso aí. É isso aí. Então, muitíssimo obrigado a ambas. Obrigada. Com certeza proveitoso para a nossa comunidade da FBG, os gastroenterologistas do nosso país. A gente discutir mais os assuntos que ainda não estão tão inseridos na nossa rotina, no nosso raciocínio, e falando hoje sobre insuficiência pancreática exócrina, aproveitamos a grande experiência de ambas. Muitíssimo obrigado em nome da FBG, em nome do programa Gastro em Foco, pela presença de vocês. Ok? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês, a todos, e até o próximo Gastro em Foco na nossa SBAD 2023.